Vamos conversar hoje com uma síndica que é psicóloga, então é um tema que está ainda muito em evidência por conta de NR1. Vai ser muito legal de ouvir o que que uma síndica psicóloga, como é que ela age no condomínio para lidar com tantos desafios, com tantos ruídos que às vezes dentro do condomínio. Vamos lá? Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast ESG com R's, Vida Saudável e Sustentável em Condomínios. Este podcast tem o objetivo de desmistificar o ESG, levar praticidade para os síndicos, para os moradores, para facilitar toda a gestão dentro dessas letrinhas aí, dessas siglas que a gente vem desmistificar. Também queria agradecer o apoio da Focus Mídia, são telas para elevadores, então, que ajudam muito na comunicação, inclusive de sustentabilidade. Se você ainda não tem, entre em contato, Focus Mídia. Então, vamos começar o episódio de hoje. Estou aqui com a Lu Tolentino. Já falei que ela é muito conhecida pelo Tolentino, adoro também, porque eu também sou muito conhecida pelo Ruibal. Então, temos sobrenomes fortes, né, Lu? De presença, É né? isso aí, querida. Obrigada por ter vindo. Eu acho que hoje o nosso episódio é incrível. A gente vai falar de como uma síndica psicóloga atua dentro do condomínio, né? Quais são os benefícios dessa formação. Se apresenta então, querida, rapidinho. Vamos lá. Meu nome é Luciana Tolentino, eu sou psicóloga como primeira formação, estou há 12 anos no mercado da sindicatura, durante muito tempo fui levando essas coisas em paralelo. Hoje eu sobrevivo praticamente da sindicatura e foi o início, acho que como todo início, a gente começa indo morar num condomínio, tentando Uhum. entender aquele universo, se voluntaria participando do corpo diretivo e algum mosquitinho Eu ia falar danado, exatamente isso. né? E dá aquela picadinha que faz com que a gente tenha o desejo de continuar ali, e foi assim que eu comecei, acho que como a Maravilha. maioria dos É colegas aí. verdade, é verdade. Acho que quase todos começam assim mesmo. Mas eu queria que você falasse, então, um pouco, já que a gente vai explorar bem esse tema, porque está muito em alta, né? Falar agora das questões de doenças psicossociais, de neurodivergência entre as crianças. Então, eu queria que primeiro você contasse a sua escolha por psicologia, né? Como é que foi, então, essa escolha por essa formação? E, e se você também atuou nessa área, e depois a gente vai chegar nos condomínios. Me conta um pouco da sua trajetória, vamos lá. Sim, eu acho que isso tem muito a ver com a minha personalidade. Eu naturalmente gosto de me disponibilizar às pessoas de um modo geral. Então, acho Uhum. que isso foi surgindo na hora da escolha da profissão, Sei. algo que eu pudesse também, obviamente, ter como profissão, mas que eu pudesse ajudar as pessoas a estar ali e fazer algo por elas. Isso é meu, né? Eu sou aquela que, se eu vejo alguém cair na rua, eu paro, vou lá ajudar. Alguém bateu o carro, eu vou lá Eu ver se acho que a precisa de alguma formação fala coisa. muito sobre a pessoa, porque eu também escolhi biologia. Então, pensa, porque também já tinha essa afinidade com as questões ambientais, eu sempre gostei de natureza, ou de bicho, então, e que bacana que a gente pode, dentro da nossa formação, né, que atuar no nosso, em diferentes ecossistemas, né? Então, agora a gente está falando de condomínio, você vê, eu acho muito legal te falar, Lu, e estou muito feliz de ter você aqui, porque é a primeira síndica psicóloga que eu estou conversando aqui no podcast. Então, já conversei com síndica bióloga, já conversei com síndico matemático, com síndico engenheiro, com síndico contador, né, engenheiro civil, arquiteto, advogado, são as áreas ali mais comuns até que a gente vê dentro desse universo, né, da sindicância. E aí você, então, você acha que foi um passo? Você clinicou, você também atuou em empresas, Sim, até você chegar nisso a na minha sindicatura formação profissional. inicial é em psicologia clínica, então atuei desde a minha formação em 2005 até agora, até o ano passado, vamos dizer que eu estava atuando ainda na clínica, em paralelo com o trabalho da sindicatura.
mas hoje eu estou basicamente na sindicatura. Então, foi justamente por isso. Eu gosto desse ambiente, eu gosto de poder lidar com esses problemas. Por mais que isso pareça estranho, alguém que goste de lidar com essas questões, eu gosto, eu faço isso com muito amor. Vou dizer se é fácil? Não é, é difícil, mas eu não sei se existe um trabalho que é É fácil. A ideia verdade, do né? trabalho não é ser fácil, Sim. né? É ser um trabalho. E eu acho que a gente tem que encarar isso com muita Nada como. Olha lá, maturidade. gente, olha as dicas da psicóloga aqui, é isso mesmo. É para ser um trabalho. Então, eu tenho habilidade para isso, e é sempre o que eu mais coloco nos condomínios onde eu estou, a questão das mediações de conflito, do lidar com o morador, com o colaborador, né? Não é fácil. As pessoas estão emocionalmente hoje muito comprometidas, Você vê essa imediatistas. diferença do teu início, vai, você que já atuou também em clínica, né? Então, Sim. do começo para agora, a que você acha que se deve essa, talvez uma crise de saúde mental? Não sei como é que a gente pode chamar, Acho que existem muitos fatores, né? Um deles, que eu diria que é o mais gritante, foi o pós-pandemia. Eu peguei a pandemia na sindicatura, eu tive uma atuação muito presente no nesse, quando condomínio. você era orgânica, você era moradora, você é Sim, moradora, sou onde? moradora também. Eu também sou síndica onde eu moro, Certo. isso já há 9, 10 anos. Nossa, E em outros condomínios, que hoje eu sou síndica profissional. certo. Mas na época da pandemia, eu estava somente no meu condomínio. Então, eu tinha uma atuação muito além do trabalho operacional de síndico. Eu era a síndica que, quando sabia que uma unidade estava acometida com Infectada. Covid, eu mandava um bolo com um bilhetinho, né? Eu me disponibilizava a descer para buscar o remédio que o delivery entregava para que a pessoa não precisasse Você usar o foi além do elevador. papel do síndico, porque isso nem é, Exatamente, né? Você foi além desse papel, mas é uma característica, como você falou, sua, né? exatamente. Então, e aí você acha que isso, toda esse agravamento, né, digamos, das questões mentais, ela veio durante e pós a pandemia, assim. Veio, porque ali as pessoas começaram a ficar mais intolerantes com o barulho, com as questões do dia a dia, elas começaram a conviver mais, porque parece contraditório. Nós moramos em condomínio, mas convivemos muito pouco com as pessoas, porque a gente entra no elevador, a Fox está lá com uma mídia, né, no elevador, a gente olha para aquela tela e fica ali, não interage. Então, as pessoas elas estão emocionalmente isoladas dentro de um prédio que às vezes tem mais de 1.000 moradores. É muito contraditório isso tudo. E isso Você acha faz. que é contraditório? Você Eu acha que acho. tinha que ser diferente? Eu acho e eu procuro ajudar de alguma maneira a ser diferente. Então, os condomínios onde eu estou, eu procuro promover eventos, festinhas, happy hour. Para quê? Para que as pessoas desçam para conviver. Porque às vezes eu vou precisar dizer para o meu vizinho de vaga que ele está com o carro invadindo a minha vaga. Mas se eu já comi um pastel ali com ele na festinha, né? Se eu já desci na festa junina, é mais fácil. Ô, vizinho, vamos lá. Precisa dessa Você interação, as acha, pessoas então, não que isso é sabem muito mais, eu importante? acho. Isso para mim é E você primordial. promove muito isso. Você acha que isso é uma, digamos, uma estratégia que você, como síndica, psicóloga, que tem até um termo aqui que a gente vai explorar também, essa é uma estratégia de boa convivência dentro do condomínio. Sim, Você até acha que isso é uma boa dica para outros síndicos, sim. promoverem esses eventos que ajudam nesse relacionamento, a ampliar relacionamento e a manter. Isso também não gera mais conflito, às vezes, Lu? Acredito que não. Eu acho que Tá. essa convivência é importante. Eu faço isso entre os colaboradores também. Eu promovo as festas. Então, agora, festa junina. Vou fazer uma festinha junina para os colaboradores. Ali é um momento diferente, não é só o momento de trabalho. Eu posso conversar, bater um papo, sabe? Ser As mais pessoas estão humano. mais sem a A sua sua máscara. armadura, né, de profissional, de O seu corporativo. arquétipo, né? Elas estão Isso. pessoas. Elas são ali No os momento vizinhos. vulnerável, assim, mais vulnerável, né? Exatamente. Então, eu acho importante essa convivência. Sei, sei. E, É porque eu acho que tem síndico que vai ou até um pouco contra isso. Então, eu acho legal. Cada um tem o seu estilo, né? sim, são De... perfis, né? Esse é um perfil também de condomínio? Ou você acha que em Também. todos é assim que deve? Não.
São perfis de condomínio. Tem moradores que se mostram muito mais predispostos a esse tipo de interação. Outros já não querem, e muitas vezes por algum histórico negativo. Às vezes a gente chega num condomínio que já teve muito conflito, muita coisa, então eles realmente não querem Já estão interagir. mais, sei, É. sei. Mas em outros, quando há essa abertura, eu procuro promover, porque eu acho que isso é importante. As pessoas hoje elas precisam saber conviver. Eu preciso ligar no seu aniversário e não mandar uma figurinha que eu Nossa, peguei no WhatsApp. sim. As Fala isso de pessoas. novo, é muito importante, porque a gente precisa É, sair das telas, né? É um pouco exatamente. isso, né? Sair das telas. Acho que... então, a Exatamente. gente está falando de pandemia, né? Que foi um dos fatores que as pessoas, né? Esse agravamento das questões mentais. Claro, cada um em graus diferentes, em níveis, com dores diferentes, né, Lu? Mas todo mundo sofreu naquele período. Um porque ficou Claro. preso, um porque estava contra não sei o quê, outro que achava que... Nossa, causa, assim, a gente até custa acreditar que passou por isso. É difícil até de Eu espero que a descrever, né? nossa geração, acho que não vai passar por outra, né? Porque, gente. É. E aí, Lu, o que mais você atribui a esse agravamento de questões mentais? Dentro, porque os condomínios são recortes, né? Não é que está, dentro dos condomínios, não, isso está acontecendo na sociedade. Exatamente. Se E você aí, olhar para o mundo, as coisas estão assim. Eu acho que a comunicação do mundo, da internet, o acesso às coisas, as intolerâncias, os polos. Então, a discussão é política, ela é social, ela. Hoje não se conversa mais, ou você é um lado, ou você é o outro, você é A ou você é B. Então, assim, isso foi para dentro dos condomínios. As pessoas estão assim fora, elas estão assim lá dentro. E lá dentro é a casa delas. É diferente até eu entender uma regra no meu ambiente de claro, é o que você falou, trabalho, se mas ali eu tem um arquétipo, né? A gente se exatamente. comporta assim, né? Você quer traduzir o que é arquétipo para gente? São as máscaras que nós apresentamos socialmente falando. Então, aqui eu estou a síndica, psicóloga, na minha casa eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a filha, né? Em cada situação, a gente tem um arquétipo que a gente se apresenta para a sociedade. Aham. E no condomínio, você acha que então esse arquétipo, porque aí a pessoa está dentro da casa dela, então ela mostra um pouco mais que ela é. Então é mais difícil de lidar com esses conflitos dentro de condomínios até do que em ambientes corporativos, onde tem uma hierarquia também mais pré-determinada, embora também tenha muitos conflitos dentro de ambientes corporativos, Sim. mas é tudo mais mascaradinho, É assim. mais velado, né? As pessoas estão mais predispostas a aceitar regras e regramentos. Dentro da minha casa, é a minha casa, é o meu quintal, é o meu espaço. Só que não funciona exatamente assim, porque é o espaço de todos os outros que estão dividindo aquele mesmo lugar com você. E Sim. aí os conflitos começam, e hoje as pessoas têm dificuldade de se comunicar umas com as outras. Então, que é outra questão que você acha que é isso, né? De estar muito no celular, que dificulta esse relacionamento. E eu fico pensando, sabe, Lu, até a gente antes de começar estava falando de que você mandou uma mensagem, eu falei, nossa, não vi, porque já, né, já era tarde, mas eu vi. E do quanto a gente está também automatizada, né? A última coisa que você faz quando você vai dormir é dar uma olhadinha no celular se tem alguma notificação. E a primeira que você faz quando você acorda. Então, eu fico pensando, né, assim, eu vivi ainda uma grande parte da minha vida sem celular. Sim, eu também. Você também. Agora, e as crianças de hoje que já nasceram, né, dentro desse mundo? Assim, como é que, sei, dá um medinho, né, Lu? Dá, lógico. Eu sou mãe, eu tenho dois meninos, estão aí na adolescência e pré-adolescência, e é preocupante, porque hoje isso reflete até nas áreas comuns. Quando você desce, você vê as crianças no prédio, normalmente quem está lá embaixo são as crianças pequenas. Os maiores, eles já estão com os seus celulares, ou quando eles descem é para usar o Wi-Fi do prédio. Então, às vezes, você vê um grupo de jovens, de adolescentes, que todos no seu celular. Você não sabe se eles estão conversando entre eles, se são com outras pessoas, eles estão juntos, só que não. Então, isso também é um desafio.
E você acha que isso é um papel do síndico também, olhar para Não. isso? Sim, não é? Administrativamente não é, mas eu, como mãe, também me preocupo. Eu quero que o adolescente que está num condomínio, um jovem, ele tenha um espaço que ele possa ficar, que ele possa interagir, que ele possa descer com os Tirar, né, amigos, mas tirar a que é um tela, né? espaço de descompressão, vamos chamar assim. Não só para você descer e ficar no seu celular, para isso você fica lá no teu apartamento. Quando você desce, vamos fazer alguma coisa, chama os seus amigos. Eu faço, por exemplo, tem academia no prédio, então os adolescentes estão em casa à tarde. Desce com os amigos. Esse horário tem menos pessoas, à noite tem um pessoal que estava trabalhando. Vamos tentar produzir. Isso não quer dizer que eu tenha sucesso em tudo isso, tá? Porque eles são resistentes hoje em Mas dia. as mães, por exemplo, te apoiam assim, Sim, entendem, falam, ai, vamos fazer, alguma coisa você para tem essa eles, né? demanda assim de mães, até falar, Tenho. estou um pouco preocupada, meu filho está muito de celular, será que o condomínio não consegue ajudar a tirar ele um pouco da tela? Porque na escola já teve, né, esse movimento de Sim, já não estarem tanto é. na tela, né? Mas dentro do condomínio também tem essa demanda de mães, então. Tem depende do perfil, mas aparece. E é o que eu falo, isso é muito além do papel do síndico. O síndico ele tem lá o papel administrativo, civil, legal, tá no Código Civil e tá tudo certo. Mas se doar é diferente de administrar. Eu tenho essa questão que eu falo assim, gente, eu não administro prédios, eu administro lares, onde as pessoas sonham, onde elas são felizes ou não. Então, isso me dá um olhar diferente, que ali tem alguém que está bem, que está mal, que está desempregado, que está devendo. O devedor não é sempre o inadimplente que tem que ser visto com maus Claro olhos. que Essa pessoa tem um não, problema. claro. Isso não quer Todos dizer. estamos sujeitos também. Exatamente, existe uma condução administrativa que é a Claro, mesma para todo mundo, mas às vezes você acolher aquele morador, é aquilo olha, que ele está precisando até para sair dessa como eu situação, né, consigo te Lu? ajudar? Você quer Esse olhar humanizado, né? Você tem até um exatamente. termo que você criou que é de síndica afetiva. Eu falo que eu faço uma sindicatura afetiva. Ai, Então, por adorei. exemplo, uma Acho que eu coisa que nunca eu te vi falando muito disso. Você tem que explorar mais, porque eu nunca ouvi ainda uma síndica afetiva, não é? uma coisa que eu faço, por exemplo, nos condomínios onde eu atuo, tem muito síndico que só se comunica pelo WhatsApp e nas assembleias. Não, eu faço café com a síndica. A cada 2 meses eu vou lá para o salão de festas e o café não é um café de verdade. Eu levo um café, levo uma garrafa de café, um bolinho, sento lá e falo: vem cá, vamos bater papo. O que está mais te incomodando? Porque às vezes a pessoa não tem nem oportunidade de ir na assembleia, ela não quer se expor na assembleia, então ela desce para falar alguma questão que para ela é importante. Não necessariamente eu consigo ter uma ação administrativa sobre aquilo, mas eu posso acolher ou posso fazê-la entender que é assim. Ai, que bacana, Lu. Então, eu gosto desse momento. Eu faço isso com os colaboradores e acho que até entrando um pouco nessa ideia da NR1, Aham. né? Eu gosto de cozinhar para os colaboradores, nem que seja uma macarronada, gente, uma coisa É simples. mesmo? Né? Você chama lá os Nossa, gente, comigo vocês colaboradores, não contem com isso. Eu tenho outras maneiras você de demonstrar afeto. faz ali um almocinho e você vai conversando com eles, entendendo as dores que eles têm na portaria, na limpeza, como que eles podem se sentir à vontade de me procurar quando tem um problema. É você criar um ambiente acolhedor para todas as pessoas que são envolvidas no condomínio, o morador, o colaborador, a pessoa que está Sim. ali abrindo o nosso Prestador portão. também, né, de serviço, porque eu Exatamente. como sou prestadora, a gente também percebe esse lado Claro. humanizado da gestão. Às vezes você marca com o síndico e assim, nem avisa na portaria, você fica ali esperando embaixo de sol, né, aguardando, porque, claro, tem os procedimentos, a portaria tem os procedimentos, então também já passei muito por isso. E aí você olha e fala, nossa, essa pessoa teve essa preocupação, olha, vai chegar uma pessoa. E eu também entendo que às vezes a demanda é tão grande que Sim. acaba esquecendo. Então, mas quando isso é recorrente ou quando É. isso tem um jeito afetivo, eu acho que tá todo mundo meio carente, né, disso, né, Lu? E eu percebo que, assim, os times que atuam nos condomínios, eles têm muito a cara da gestão. Então, se existe um síndico, uma síndica, que dá pouca importância à emoção, ao que está acontecendo, ao clima organizacional, vamos chamar assim, toda a equipe fica afetada.
Então as pessoas são mais impacientes, têm menos jogo de Menos cintura, tolerantes, porque tudo, né? assim, procedimentos de portaria, existe o procedimento padrão. Nunca nada vai sair do contexto, vai. Aquele porteiro tem algum jogo de cintura para poder lidar com uma situação? Provavelmente não. Então eu dou, por exemplo, os treinamentos afetivos. Numa situação específica assim, que dor você sentiu nesse momento? O que aquela postura, de repente, de um condômino que desceu, que te ofendeu, que te humilhou, e você ficou ali, como você se sentiu? O que que você poderia fazer naquele momento? Que mecanismos você tem para tentar se blindar e se defender? Eu acho que isso é importante, porque o treinamento operacional ele tem. Abre o Uhum. portão, fecha o portão, cadastrar, Sei, facial, sei, documento, sei. mas e o comportamento? Porque ele está ali Isso na não é linha de uma prática, frente. então, tão comum, né? De como é que eu Não, lido com um morador não. que me maltrata. Porque a gente tem visto isso também, né? De maneira, assim, porteiros sendo agredidos, né? De maneira Exatamente. brutal, inclusive, né? Até Equipes de limpeza, zeladores e até síndicos, eu pago o seu salário. Você está aqui porque, né? Não é assim, gente. Existe um processo que é dolorido para todo mundo de organização e administração de espaços. As pessoas precisam minimamente estar emocionalmente desarmadas para conviver nesse ambiente. Eu posso não concordar com você, mas eu não preciso te ofender para isso. Eu tá. tenho O outros que é estar mecanismos. desarmado? Ouvir, entender, você propõe um diálogo, às vezes uma mediação de conflito, moradores que estão com uma questão de barulho, sei lá. O reclamante, ele não quer ouvir, ele só quer reclamar, reclamar, e ele, vamos ouvir, vamos entender o que está Você acontecendo. acha mais difícil de lidar com o que faz barulho ou com o que reclama de quem faz Às barulho? vezes é o que reclama, porque a gente também tem que entender que morar em condomínio existe um certo grau de tolerância para algumas coisas. Sim. Principalmente a depender da própria geografia do condomínio. Sei lá, eu tenho condomínio que o parquinho é quase grudado na janela de uma unidade. Ah, mas não quero. Então, mas a questão é, quando você veio morar aqui, esse parquinho Geográfica, né? existia. Ponto, né? É geográfica. Criança não vai brincar no parquinho em silêncio. Qual é o grau de tolerância para isso? De ambos os lados, dos pais entenderem que a criança não tem que ficar ali gritando deliberadamente sozinha, e o outro de entender que, infelizmente, você mora no térreo virado para o parquinho e que, eventualmente, você será incomodado. Como que a gente pode resolver isso? Uma janela anti-ruído minimiza, né? Tá dentro do Mas aí é um horário problema da unidade. da unidade. A gente tenta trazer outras soluções. Soluções. Porque, Uhum, assim, a pessoa, ela, aí entrando um pouco na terapia, né? uhum. Quando você fala sobre aquilo que te angustia e o que você está sentindo, você começa a dar nome para esses sentimentos. E isso vai te tirando um peso. É como se você abrisse uma mochila e começasse a tirar aquele peso todo da mochila. Fala de novo isso, Lu, então. Quando a gente fala sobre isso, a gente. Nomeia, né, um sentimento. Então, eu estou sentindo isso. Esse é um papel também que o psicólogo faz, quando você faz a Exatamente. terapia. Então, é importante você saber o que você está sentindo. Esse é o primeiro É passo. o primeiro passo. E quando você entende isso, nomeia e tira esse peso, isso te ajuda a deixar a mente um pouco mais airada, vamos dizer assim, mais leve. E aí eu consigo pensar em possíveis soluções, porque no fervor da discussão, na minha raiva, do meu incômodo, eu não consegui dormir durante o dia que eu queria, porque tinha uma criança brincando no Uhum, playground, uhum. eu não consigo pensar em outras possibilidades, porque eu estou muito raivoso. Falei sobre isso, diminuir um pouco. Não é mágico, gente, é tirar Claro. aquele peso. Como podemos pensar em outras alternativas? E às vezes o síndico pode ajudar nessa mediação de conflito para que os moradores não entrem em atrito. Você acha que hoje é um dos papéis mais importantes do síndico, assim, fazer essa gestão de pessoas e que agora com o NR1 veio ainda com mais peso de fazer essa gestão? Parece muito romântico isso que eu estou dizendo, né? Porque eu sei das demandas que nós temos administrativas, mas eu brinco até onde eu fiz o curso de síndico, eu falo, deveria ter uma matéria Não tinha, de psicologia da sindicatura, ou sei lá não como. Não tinha. É tinha. imprescindível. Eu vou te fazer Eu uma pergunta. acho. Tinha de sustentabilidade, falando das questões Tinha, ambientais? quando eu fiz, tinha. Porque também Tinha, não sim. tem, viu? É. Quase não tem cursos de. Também não tem muito falando de. Agora tá Então, vendo um mas se a pouco gente mais. entrar no tema sustentabilidade, Aham. nós também estamos falando de comportamento.
porque eu preciso que essas pessoas estejam engajadas para nos ajudarem nesses processos, para que alguém dê essa reciclagem, para que alguém entenda, sei lá, uma coleta de pilha, de bateria, de produto eletrônico, de óleo, de qualquer alguma coisa. Eu preciso engajar aquela comunidade, ela precisa entender a importância da participação dela. E como que eu faço isso só administrativamente? Aí eu mando um e-mail, ó, tem lá e pronto, tá aí para vocês É mais do que fazerem. É isso, né? mais do que isso. Ô, Lu, legal que você entrou nessas questões, então, de sustentabilidade, porque eu também falo muito isso, e falo porque acredito de verdade, Sim. que, por exemplo, que nunca é só sobre lixo, vai, por exemplo, né? Que você fazer esse engajamento no condomínio para as pessoas aderirem a essas questões de sustentabilidade, não está falando só sobre isso, está falando sobre coletividade, está falando sobre civilidade, está falando sobre cuidado, e eu acho que isso é um indicativo importante, um indicativo que às vezes ele é mensurável, né? Sim. Então, se as pessoas estão mais engajadas em fazer uma gestão de resíduos mais eficiente, ali tem vários outros valores embutidos. Você concorda com isso? Você acha que faz sentido? Faz todo sentido. Por exemplo, passei uma questão, eu num condomínio, nós reinauguramos uma academia e mudamos todo o layout, ficou tudo diferente. Falei, bom, peraí, vamos tirar os copos plásticos daqui. Cada um desça com a sua garrafinha, com o seu Gente, aliás, recipiente. olha, mostra a sua garrafinha. Estamos Minha aqui com as garrafona. nossas garrafinhas, é isso. É o Por quê? melhor, né? A melhor copinho, o melhor é sempre o reutilizável, viu, gente? No começo, teve resistência? Teve. Ah, mas eu tô aqui, eu vim malhar, não tem mais o copo, tem o filtro, não tem o copo. Então vamos entender. A gente fez essa inauguração da academia, eu fiz lá umas garrafinhas para o prédio com logotipo bonitinho, Você fez fez uns garrafinha brindes, assim, fiz umas bonitinho? garrafinhas, é. Que E aí a demais! gente sorteou lá para quem desceu na inauguração para criar Ai, eu essa quero ver ideia. isso. Maravilhoso, Depois eu vou te mandar para você, maravilhoso. ficou bem Aham. legal. Então, assim, as pessoas começaram a entender Claro, porque é claro. isso, você anda pelo condomínio, leva sua garrafinha, você não vai, leva no carro, leva em outros lugares. Por que que o condomínio, aí tem uma questão financeira, de você gastar mais dinheiro com copo descartável. Você já conseguiu medir isso também. Sim, é simples. Quantos copos eu comprava antes dessa medida É e isso, é muito isso que depois? eu falo, que é um indicador que você consegue mensurar, né? Sim, Só que isso estão embutidos muitos outros valores, não é o valor do copinho, não é só sobre o que você economizou, sei é lá, sobre um coleta de monte de outras óleo. coisas. Ah, mas vou colocar lá, como que eu vou? Então você mostra para as pessoas que a maioria daquele óleo que ela descarta no ralo, ele vai causar um problema de obstrução, que vai ter um custo alto para fazer a limpeza disso. Então vamos fazer o seguinte, eu te dou uma opção para você não jogar esse óleo no ralo, a gente coloca um coletor de óleo. Eu te ajudo e você me ajuda. Por quê? Porque custa caro essa desobstrução cada vez que eu tenho um excesso de gordura na tubulação. Então, você não tem o que fazer com óleo? Tá bom, resolvi seu problema. Tá aqui, ó, tem um coletor de óleo. Uhum. Olha só, não joga a pilha no lixo, ela vai derreter. Então, tem aqui um coletor de pilha. Vamos, Sei, vamos. também facilitar a vida, né? É isso que você trouxe, de Sim, comunicar, né? Então, sempre comunicar, a gente vai falando, né? De relatar, se apareceu já que teve alguma sim. resistência, né? Assim, um pouco do que vai surgindo aqui, que a Antes gente vai falamos trazendo os sobre R's. respeito. Isso, É, vão surgindo alguns R's aqui, porque o nosso podcast é SG com R's, sim, também de Roseli Ruibal, viu, claro. Tolentino? Maravilha. Então, eu acho que voltando, né, nessas questões da sustentabilidade, é, o quanto a gente consegue. A gente falou de duas coisas aqui, de sustentabilidade e de festas, né? Sim. Que são eventualmente ali instrumentos para levar outras a essa boa convivência. Que mais você pode, acha que citar aí, Lu? Que Sobre mais? Ah, convivência em você já falou do condomínio? chá, que você faz o chá, Café com a o café, síndica. né? Café É. com a síndica. Você acha que tudo isso vai ajudando as pessoas a conviverem, então. É tentar promover esses encontros, esses eventos, esses momentos, porque eu vejo que é o que eu falei no início, as pessoas elas moram juntas, mas separadas. Às vezes a gente não sabe o nome do nosso vizinho de parede.
porque a gente pega elevador junto e ó, fica olhando para a tela ou para o inox, né? Não conversa com esse vizinho. Então é importante que as pessoas tenham essa convivência. Sei lá, eu morei em casa quando era criança, já tive que ir na casa da vizinha para minha mãe buscar 2 ovos porque faltou na hora de colocar no bolo. Hoje Sei. você vai pedir para quem se você não conhece o seu vizinho de andar? Mas e quando vazar água o dia que você não tiver? Seu vizinho vai Claro, precisar te ajudar. claro, é o vizinho. O primeiro que aparece é o vizinho, né? Então vamos conviver, gente. É isso, é Conviver, convivência. né? Conviver, assim, também deve ter uma. Exatamente. É isso, muito, muito. Ressignificar, né? Mais um é ressignificar o que é Essa. morar em condomínio, o que é a vida social, porque a gente se perdeu um pouco nesse caminho. Quantas pessoas você visitou essa semana? Visitou, saiu da sua casa, pegou seu café, vou te Nossa visitar. Senhora, nunca, Não nunca. faz mais Agora a gente está isso. próximo aí do Dia das Mães, eu e minha irmã, acho que nós precisamos ir na tia, porque faz tempo que É. a gente não vai, porque a gente aproveita, acho que hoje tem muito isso também, né? Aproveita as datas comemorativas para você fazer esse papel que antes a gente fazia. Ah, vamos na casa da tia, sabe? Pegava o carro, né? Assim, com meu pai, colocava a gente e vamos visitar tal pessoa, ou fazia os almoços, ou onde que se perdeu? Onde perdemos isso, Lu? É difícil saber, eu acho que é um processo, a gente teria que fazer uma análise profunda, assim, nós que vivemos essas duas É épocas, isso, é a né? tecnologia que está andando, É, eu acho, né? Acho que a bem tecnologia rápido. tem as coisas boas, eu também Muitas. gostei absolutamente, eu também adoro tudo isso, mas eu fiz biologia, né? Fiz a minha primeira pós, em ciências ambientais, e vou te falar que acho que tem muito a ver com isso, Lu, que foi uma coisa que marcou muito. Então, quando eu fiz essa pós de ciências ambientais, já era um curso multidisciplinar, que eu acho também é muito isso, por isso que eu acho muito legal de trazer vários olhares de síndicos, né? Porque os Uhum, síndicos têm que ter um olhar múltiplo, sim. né? Então, você é psicóloga, está falando desse seu recorte, mas é claro que você está também olhando para o portão, você está olhando para todas as questões técnicas e Sim. até de engenharia, né? Dentro das. Tudo que já é inerente ao cargo, né? Exatamente, administrativo e jurídico e tudo isso. Mas você traz esse fortemente esse seu recorte, que eu acho Uhum. que hoje também é imprescindível, né? É como você falou, que os cursos deviam ter. Mas assim, para mim também foi muito legal essa experiência dessa pós, porque era o primeiro curso, então, multidisciplinar, que acho que é isso que a gente está falando, desses múltiplos olhares. Então, eu era bióloga, mas aí tinha geógrafo, tinha jornalista, tinha administrador, tinha de vários, e a gente fez um trabalho de analisar uma represa, um lugar lá em Paraibuna que tinha sido invadido por uma represa. Então, uma cidade ficou submersa. Sim. Pensa no impacto disso social, ambiental, psicológico dessas pessoas. E aí, como eu era da área de biologia, então, claro que todo o impacto ambiental dessa cidade ficou submersa, todas as dores daquela população também, que teve até cemitério submerso, uma coisa louca, né? Assim, Que pensar. horror. E isso não é só lá, tem vários outros exemplos. Por isso que, é claro, a gente tem as hidrelétricas, que são uma energia limpa, mas também a custo de dores de outras, de algumas comunidades, né? Sim. E aí, nesse curso, uma coisa que me marcou um professor, você vai ver como que era assim. Então, ele contou a história de uma vila de pescadores. Então, os pescadores iam para o rio, né, para o mar, pescavam, e às vezes tinha um dia de muita sorte, traziam muitos peixes. Quando ele trazia muitos peixes, ele compartilhava na comunidade, porque ele não dava conta de comer tudo aquilo. Mas no outro dia era o vizinho dele, né? O outro pescador que tinha sucesso e ele distribuía na comunidade. Mas aí um dia trouxeram uma geladeira para o lugar. Então veja, a gente está falando de uma geladeira. Hoje quem vive sem geladeira? Quando levaram a geladeira para aquela comunidade, o pescador que já trazia muitos peixes, ele falou: ah, não vou distribuir, vou guardar aqui na minha geladeira. E o outro também. Então, veja, o impacto. Eu vou te falar que essa minha pós já faz uns 20 anos. Não devia Uns falar, né? anos. Porque Uns entrega a anos. idade. São uns anos.
sim, gente, marcou tanto essa história, de verdade. É, E a gente está forte, né? falando de uma geladeira. E aí, todas, que também é uma tecnologia, né? E daí, tudo que veio depois, e tudo que a gente está vivendo também, por conta de tecnologia, um pouco. Você acha que sim, que a gente compartilha menos as coisas, que assim as crianças estão mais isoladas dentro desse universo que é um celular? No prédio que eu moro, por exemplo, eu tirei a televisão que tinha na brinquedoteca. Né? Por quê? Muitas crianças desciam para assistir televisão lá. Não, peraí, a brinquedoteca é para brincar. A TV você tem lá na sua casa. Então, assim, eu ainda vim de uma família que tinha uma televisão na sala. Então, tinha o momento da televisão, Do a hora Jornal que o pai Nacional. chegava, mudava de canal, tirava do Chaves, Todo punha mundo não sei assistia aonde. o Jornal Nacional junto, né? E Hoje, também se criticava. Por isso que eu também não sim, quero ser essa pessoa também claro, só de crítica, porque eu acho que tem muitos benefícios e muitas coisas bacanas que a tecnologia, a internet, os celulares me claro. trazem. Mas, acho que você já deve ter visto, porque aparece frequentemente os memes, né? Também de pessoas, sei lá, em Londres, lendo livros. Fala, olha só, que horror, as pessoas não conversam, só ficam lendo livros dentro do metrô. E depois veio o rádio, a pessoa, poxa, a pessoa só fica vendo com o radinho, vai aqui de pilha, só ouvindo rádio. E aí com a televisão também falaram isso. Hoje a gente já tem, a minha irmã, né, por exemplo, que também é arteterapeuta, eu tenho uma sobrinha psicóloga também. E elas falam, sabe, é muito melhor. Minha irmã ainda falou esses dias. A televisão ainda é muito melhor, para ver como assim, porque você está na televisão, mas você está tendo uma visão mais 180, vai. Uhum, Enquanto no celular, quando é. você está no celular, você não. Parece que o mundo está acontecendo aqui do lado, você nem olha, né? Não, e é isso, né? O que eu estava dizendo, eu vim de uma casa que tinha uma televisão na sala. Hoje, cada ambiente na nossa casa já tem uma TV. Então, um está assistindo A, o outro B, o outro C, né? E eu tento tomar alguns cuidados, mas acho que dentro desse universo eu também não consigo andar Claro, completamente na claro. contramão. Mas sei lá, o meu apartamento hoje ele teria um quarto para cada um dos meus filhos, mas eu fiz a opção desde sempre que eles dormissem no mesmo quarto. Lidassem até com os conflitos que eles devem ter de São bagunça, de dois meninos de idades muito próximas e assim, eu faço o que eu consigo para que eles convivam, porque se cada um entrar no seu quarto e fechar a porta, vai chegar esse momento, tá? excelente, Eu porque entendo isso. Um tem 11 e um tem 13, mas por enquanto está tudo bem. Outro dia até surgiu esse assunto, falei, mas vocês gostariam de ficar em quartos separados? Não, não, tá tudo bem assim. Acostumaram, né? sim, E tá tudo certo. Então eles dormem num quarto e o outro quarto é para o computador, para a TV, não fica nem no mesmo quarto. sim. Então, assim, eu acho que aos pouquinhos a gente precisa manter algumas coisas, resgatar algumas Estimular a coisas. convivência, né? Acho que é um pouco assim, você Exatamente. trouxe muito isso aqui, É, que é esse estímulo à convivência, porque é na convivência que aparecem, claro, os conflitos, mas é também onde aparecem as harmonias, as coisas boas da vida, eu né? brinco, né, que eu já era síndica na minha casa, já tinha ali uns Uma pequena condôminos, comunidade pequena ali. comunidade para administrar. Eu só fui expandindo isso depois, e é isso, você renegociar coisas, né? Manter o respeito, enfim, é fazer com que aquelas pessoas dentro da casa entendam que ali existem regras que também dependem da convivência. Então, isso leva para o condomínio, isso leva para a escola, isso leva depois para a tua vida profissional. É assim que a gente vai aprendendo a É viver. verdade, Lu. E sabe o que que é também outra coisa que me chama muita atenção, porque hoje o nosso episódio está muito, né, falando mesmo É, disso. De quanto foi difícil para as escolas, né? Então, falando das escolas, no pós-pandemia, e acho que ainda passa por isso, fazer as crianças conviverem, né? Porque é interagir. isso, interagirem, ficou cada uma ali dentro do seu quarto, dentro do seu celular, naquele mundinho durante a pandemia. Quando voltou, falar, eu tenho que enfrentar o diferente, eu tenho que enfrentar aquela pessoa que eu não me relaciono bem, eu tenho que enfrentar. Aonde está o limite, Lu? Vamos ver. É, do quanto assim, tá, mas eu também sou essa pessoa que quero ficar no meu cantinho, que também quero de respeitar essa pessoa que também tem esse perfil, ou de entender que assim, não, precisamos também conviver, porque é assim que se molda uma sociedade, é assim que se faz uma sociedade.
Eu entendo assim, aí acho que é uma questão de vida mesmo, né? Eu tenho filhos, de novo, com duas personalidades diferentes. Um é mais fechado, é mais retraído, o outro é um pouco mais expansivo e sociável. É de respeitar essas individualidades. E no condomínio isso acontece, não é todo morador que está disponível para bater papo no elevador, mas é, um cumprimento educado, um muito obrigado, um por favor, um segure a porta do elevador para mim. O senhor pode me ajudar? Regras Faz de parte de. convivência mesmo. Exatamente, eu não preciso ser o cara que entra no elevador e conversa com todo mundo, mas um bom dia. Obrigada. Se tá vendo que tá vindo alguém, segura a porta, a pessoa vai entrar. Então, eu acho que isso é parte de conviver, de Em ser humano. sociedade, né? De estar em sociedade, que a gente vive Sociedade. nessa sociedade, né? É. E assim, o síndico acaba de alguma maneira também enfrentando alguns desses problemas. Como eu sou síndico onde eu moro, já enfrentei situações de entrar no elevador, a pessoa virar a cara para lá, porque não quer olhar para mim. Eu acho isso tão desnecessário, né? Porque eventualmente eu vou conviver com pessoas com as quais eu discordo, seja do que for. Da forma de viver, do time que ela torce, do partido que ela vota, sei lá, da vida que ela leva, mas eu tenho que respeitar. Estou ali no elevador, é uma convivência. Estou na garagem do prédio, estou num evento do condomínio. Isso é respeito, eu não preciso concordar com E tudo. eu não sei se você concorda também, Lu, que assim, o papel do síndico é isso que você falou, né? Eu vou promover uma festa, eu vou promover a coleta seletiva, eu vou promover o descarte correto de pilha, por exemplo. Se vão aderir, é outra questão. Sim. Mas eu falo aqui muito frequentemente, quem ouve fala que o papel do síndico é esse, ser esse provocador. Então, o seu papel é fazer. Se vão aderir, são outros 500, né? Tipo isso. Exatamente. Mas eu acho que o grande segredo hoje, eu entendo assim, tá? Do síndico é comunicar-se. Quanto mais a gente se comunica, menos ruído a gente tem, maior a possibilidade de sucesso na sua gestão, que é o que você falou. Eu não estou aqui batendo nas teclas administrativas, porque essas elas são inerentes. Uma boa Sei. administradora, um jurídico, Você conta regulamento também com interno. isso, né? Você já Isso tem. faz parte. Esse plus, né, esse a Excelente. mais, ele, lógico, Excelente. ele vai de acordo com a minha característica, não é todo síndico que vai ser assim, mas eu acho que ter um olhar humano para aquele espaço é uma necessidade de todo Ai, eu acho que síndico. vai voar esses síndicos que têm esse É, olhar hoje, porque acho que o grande desafio é mesmo de eu acho. O gestão de desafio hoje é pessoas, né? pessoas. E aí, né, Lu, entrando assim, muito rapidamente também nisso de NR1, que a gente já comentou, mas também a outra questão que vai, com esse seu olhar, fica mais fácil de lidar com isso, né, Lu, também. Eu já estou mais habituada, vamos dizer assim. Acho que a NR1 ela veio, ficou na moda agora, vai ter essa atualização, então não tem muito síndico um pouco perdido, mas imagine que criar um bom ambiente de trabalho, porque Não assim, uma precisava resumida ser uma muito norma, né? exatamente, deveria ser uma preocupação de todos, né? O seu colaborador ter um bom ambiente de trabalho de sentir-se confortável em te procurar enquanto gestão para lidar com algumas questões ali do dia a dia, já deveria ser uma preocupação de muito tempo, né? Sim. Então, basicamente, grosseiramente falando sobre essa NR1, e que eu vejo alguns síndicos às vezes me chamam, ai, o que que você está fazendo? Calma, vai dar tudo certo, né? Olhe, primeira coisa, conheça o ambiente onde você está. Você gostaria de estar ali como colaborador, trabalhando ali todos os dias, 12 horas ou todo dia, dependendo das escalas? Isso é um termômetro. Nossa, Eu maravilhoso, entro que é um no pouco, é uma ambiente, empatia, né? Assim, você tem exatamente, empatia. coloque-se naquele espaço. Ah, não, é ruim, não tem isso, os moradores são grosseiros, ou a gestão, ou o zelador, sei lá. Uhum. Então vamos lá, é aí que a gente tem que olhar o que está acontecendo, por que que aquele ambiente é pesado, por que que aquele clima é ruim. Então, coloque-se primeiro nesse espaço. Ali você já vai começar a ter um entendimento de como está o lugar onde você faz gestão. Porque às vezes o síndico vai lá uma, duas vezes na semana fazer a visitinha de 2 horas e ele não consegue entender como é aquele ambiente o dia todo, todo dia. Sim.
Então, eu entendo que isso é uma preocupação. Não é fácil, porque agrega muito mais atividades àquilo que a gente já naturalmente precisa fazer, me traz uma demanda alta, Uhum. né? E Que aí já não são poucas, né? entra um outro lado que eu acho que é o síndico também entender que ele tem que ter um espaço de saúde mental para ele. Nossa, isso também. Você também cuida da É, sua saúde mental, né? exatamente. Eu tenho, assim, tentado, não tenho tido muito tempo de trabalhar um projeto, eu já até falei isso em algum lugar que eu Ai, fui, que legal, me que é um conta. projeto voltado para os síndicos, ele chama Síndico de Alma Leve. Ai, que Então, eu quero legal. criar grupos de síndicos, como se fossem terapias integrativas. Então, Uhum. no máximo 10 pessoas por grupo, para que a gente tenha, pelo menos uma vez na semana, esse momento de acolhimento, de falar sobre essas dores. Não são aquelas reuniões que a gente tende a sempre, nada. Eu preciso que alguém me escute, eu preciso que não é Um o meu outro. marido, a minha irmã, Claro. porque a gente acaba levando isso para casa. Você chega muito bravo de uma assembleia, muito descontente de uma reunião, e às vezes você, sem querer, leva isso para dentro da sua casa. Então, ter esse espaço de acolhimento emocional e mental para os síndicos e trazer instrumentos para que eles também possam. Como que eu lido com aquele condômino E você acha que difícil, esse tinha que ser um hater? espaço físico mesmo, sim. Físico, eu gostaria que isso Uma fosse presencial. As pessoas querida, acho que precisam tá. presencial. Tá tudo muito online hoje. Eu lembro na pandemia de fazer aniversário. Eu tive um aniversário no meio da pandemia que eu mandei para algumas pessoas um bolinho, um pouquinho de salgadinho e uma bebida lá. Aí todo mundo entrou online uma certa Nossa, hora, mas é horrível. conversamos, É sério, eu cantamos também passei parabéns. por isso. Ah, foi diferente, foi uma experiência. Eu não quero isso de novo. Eu gosto de uma festa. Eu Claro. quero que as pessoas cheguem. Eu quero Abraço. né? Então, acho que esse espaço de terapia para Eu os acho que tá síndicos, perfeito. Acho que tá muito. ele Acho que, precisa ser eu acho que físico. vai vingar esse projeto. Querida, a gente está indo para o final. Muito delicioso conversar com você, porque eu Muito também adoro obrigada. esses temas, de a gente falar sobre pessoas. Eu Sim. gosto de pessoas, eu gosto de bicho também, eu gosto de mato, mas eu também gosto de pessoas. Então, que riqueza de conversa. Mas eu sempre peço uma liçãozinha de casa, meio de classe foi, né? É. Mas sei que você vai sair muito bem. Como o nome do nosso programa é SG com R, sempre peço para o convidado me trazer um R que tenha feito sentido aqui na nossa conversa, um R que você use na sua gestão ou na sua vida. Eu quero que você me conte aí um R. Eu pensei em alguma coisa aqui em resiliência. Eu gosto muito dessa palavra, acho que ela significa, é muito importante para todo mundo. Nós estamos num momento em que a gente precisa ser resiliente, ter formas de você se reinventar, de você se levantar, né? Então, eu gosto da ideia de resiliência. Acho Eu que esse é gosto meu muito, R. fazendo essa analogia, adoro também essa palavra. E eu vou fazer analogia com a natureza, que é o bambu, né? Sim. O bambu é muito resiliente, né? Aliás, a gente falar de bambu também é incrível, né? É. Porque ele balança ali, mas está sempre firme. E por que que ele está sempre firme, né? Porque ele é Ele flexível. é flexível. Então, a E a gente falar gente de resiliência também é falar sobre em flexibilidade, né? condomínio, isso é A super gente precisa ser atual. flexível, né? Eu acho que as convicções tão duras, elas formam muros, né? Sim. E a gente vai estar construindo muros dentro dos condomínios também, né, Lu? Muro entre pessoas, o que é muito triste. Isso. Acho que seu projeto, ó, acho que vai dar Vamos certo. falar sobre ele num outro Vamos, é momento. isso aí, querida. Muito obrigada. Quero que você fale quem quiser te encontrar, como é que pode te Nas encontrar. minhas redes sociais, @Síndica Tolentino. Quero agradecer aqui o carinho, a recepção. Muito legal estar aqui. Que bom, Agradeço de querida. coração e muito obrigada Que bom, que por ter bom. me chamado para esse momento Nossa, com você. muito bom. Espero que reverbere, que muitas pessoas também tenham, né, ouçam e consigam praticar isso que você já faz com tanta sabedoria nos seus condomínios também. Obrigada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, pessoal.